Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 26 de julho de 2024. Papa Francisco defende união entre fé e ciência. Em uma audiência realizada nesta quinta-feira, 20, no Vaticano, Papa Francisco ressaltou a importância da união entre fé e ciência durante a conferência do Observatório Astronômico Vaticano. O evento, que homenageia o padre cosmólogo belga Georges Lemaitre, reuniu cientistas para discutir temas como buracos negros, ondas gravitacionais e singularidades espaço-temporais. O Papa Francisco destacou o trabalho inovador de Lemaitre, que fundamentou a teoria do Big Bang, e afirmou que Deus não pode ser um objeto facilmente categorizado pela razão humana. A fé e a ciência podem se unir na caridade se a ciência for colocada a serviço dos homens e mulheres de nosso tempo, declarou o Papa, incentivando os cientistas a continuarem debatendo com humildade e a progredirem em seus campos em direção à verdade, que ele descreveu como uma emanação da caridade de Deus. Para o pontífice, nesses dias, vocês discutem as últimas questões colocadas pela pesquisa científica em cosmologia, os diferentes resultados obtidos na medição da constante de Hubble, a natureza enigmática das singularidades cosmológicas, do Big Bang aos buracos negros, e o tema muito atual das ondas gravitacionais, recordando que a Igreja está atenta a essas pesquisas e as promove, porque elas avançam a inteligência dos homens e das mulheres de nosso tempo. A contribuição da Igreja Católica para a ciência. A visão do Papa Francisco sobre a relação harmoniosa entre fé e ciência tem raízes profundas na história do cristianismo. São Tomás de Aquino, um dos principais teólogos da Igreja, defendia que a fé e a razão são complementares e que a verdade é única. Para Aquino, a razão pode levar à compreensão das verdades divinas, enquanto a fé oferece uma base moral e ética para a busca científica. O escritor e historiador Thomas Woods Jr., em sua obra Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, explora a vasta contribuição da Igreja para o desenvolvimento das universidades e da ciência moderna. Woods destaca que a Igreja foi pioneira na fundação das primeiras universidades europeias, como as de Bolonha e Paris, que se tornaram centros de ensino e pesquisa. Ele argumenta que a visão cristã de um universo ordenado e inteligível foi fundamental para o desenvolvimento do método científico. Woods Jr. também sublinha que muitos dos principais cientistas ao longo da história foram clérigos, como Nicolaus Steno, considerado o pai da geologia, e Athanasius Kircher, pai da egiptologia. O autor ainda destaca que cerca de 35 crateras lunares foram descobertas por cientistas e matemáticos jesuítas, demonstrando a influência duradoura da Igreja na astronomia. Em sua obra, Woods argumenta que a Igreja Católica não apenas preservou a herança intelectual do mundo antigo durante a Idade Média, mas também promoveu o progresso científico e tecnológico. Ele cita historiadores da ciência como Alistair C. Crombie e Edward Grant, que reconhecem a revolução científica como um fruto do ambiente intelectual fomentado pela Igreja. E o caso Galileu? O caso de Galileu Galilei é frequentemente citado como um exemplo de conflito entre a Igreja e a ciência. No entanto, essa narrativa popular é muitas vezes exagerada e distorcida. Durante o julgamento de Galileu, muitos clérigos apoiaram suas ideias e ele não foi perseguido como comumente se acredita. A verdade é que Galileu poderia ter proposto o heliocentrismo como uma teoria sem problemas. Seu conflito com a Igreja surgiu quando ele começou a proclamar o heliocentrismo como uma verdade absoluta, apesar de não ter provas conclusivas na época.
Sua condenação não foi resultado de uma rejeição da ciência pela Igreja, mas sim de uma série de circunstâncias políticas e religiosas complexas da época, incluindo uma interpretação rígida das Escrituras e a recente experiência traumática do cisma protestante. Historiadores como Rodney Stark têm se esforçado para corrigir essas percepções equivocadas. Eles apontam que Galileu foi tratado de maneira branda para os padrões da época e que sua punição foi mais uma questão de disciplina do que uma rejeição do método científico. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, tem sido uma força propulsora na educação, na ciência e na busca pela verdade, um legado que continua a influenciar e inspirar o mundo moderno. O Papa Francisco está de acordo com o que Allan Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana, uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez, a fé dirigiu-se à razão, esta nada encontrou de lógico na fé, vencido foi o materialismo. Mas, nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até a serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências, acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de julho de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.